Eu vou um pouco pela biópsia, né? Mas eu trataria por pelo menos um ano. Perfeito. Obrigada, Vandinha. Opa! Alguém mais, Leandro, alguma consideração? Vamos tocar para finalizar, já são 9h12, né? Bem adiantado. Adiantados da hora. Então, só trouxe aqui, acho que tem uns 4 só, para contar algumas novidades do que a gente pode talvez ter aí no futuro em relação a lentificar a progressão, ou reduzir a velocidade de progressão de calcificação. A gente tem vários estudos de intervenção e saiu agora, nesse ano, em 2022, uma revisão sistemática no JASN, recomendo, sobre intervenções para atenuar a progressão de calcificação vascular com diferentes tipos, né, de intervenção. Foram mais de 10 mil na revisão sistemática de artigos, mas no final, né, nas remoções, sobrou 77 estudos clínicos que foram revisados nessa revisão sistemática. E aí eles fizeram uma tabela interessante, que é algumas intervenções que provavelmente reduzem a progressão da calcificação, algumas intervenções que possivelmente reduzem a progressão, mas a falta de evidência ou resultados que são conflituosos, e aqueles que improvavelmente reduzem a progressão de calcificação. E aí a gente tem alguns conhecidos nossos, né, aqueles que improvavelmente reduzem, né, eles colocaram a vitamina D, tem 4 estudos só, pequenos, sem nenhum efeito. Botaram a vitamina K2 aqui como improvável, não a K1, a K2. Tem o cálcio mimético como possivelmente redutor de progressão, mas ainda faltaria estudos, e tem alguns que são bastante promissores, que é esse que nós vamos comentar alguns, que é o magnésio, o tiosulfato de sódio. Fora esses também o transplante, hemodiálises mais longas, né? Quelantes sem cálcio, né, que não são baseados em cálcio, quando comparados com quelantes de cálcio, eles diminuem a progressão, isso a gente parece já ser bem definido para nós. E quanto em relação aos sais de magnésio, tem 3 estudos clínicos, gente, obviamente estudos pequenos, ainda sem uma evidência forte, mas esse estudo é bem interessante de pacientes com estágio 3 e 4 de doença renal, que usaram ou o óxido de magnésio, ou placebo, foram seguidos por 2 anos e foi avaliado score de cálcio. E notou que aqueles pacientes que estavam em uso de magnésio, todos eles já com calcificação, né? Porque todos os pacientes no geral, independente da calcificação, mostrou uma menor progressão nesse grupo que recebeu o óxido de magnésio, e quando separado por gravidade de calcificação, mesmo aqueles que tinham um score alto, a redução na progressão foi significativa, mas bastante evidente naqueles que tinham um score de cálcio menor que 400, foi menor a progressão no grupo do magnésio. Já o tiosulfato tem 7 estudos clínicos randomizados, também são estudos pequenos, com 26, 29 pacientes em cada braço de randomização. Esse é um estudo que foi publicado no NDT, em que os pacientes receberam por 6 meses durante a hemodiálise tiosulfato versus soro fisiológico. E eles observaram que houve uma menor progressão de calcificação em artérias ilíacas e válvulas cardíacas, uma melhora em certos parâmetros funcionais no ecocardiograma. No entanto, não notaram nenhuma mudança na progressão da calcificação na aorta abdominal. E, por fim, a vitamina K, que parece ser uma droga bastante promissora. A gente sabe que os nossos pacientes são deficientes em vitamina K por vários motivos, tanto pela própria doença renal, por reciclagem da vitamina K, restrição dietética, uso de drogas, e a vitamina K está associado com ativação, né, de algumas proteínas que são inibidores de calcificação, e com isso a deficiência, então, poderia desregular mais e levar mais à progressão realmente de calcificação e até doença óssea. E tem um estudo, gente, que é o VitaCasp,
que ainda não foi publicado, pelo menos eu não encontrei como publicado, mas encontrei o abstract deles do Kidney Week do ano passado, que ainda um grupo muito pequeno de pacientes, 17 no grupo de pacientes recebendo vitamina K1 3 vezes por semana versus placebo, eles notaram uma menor progressão de calcificação arterial na aorta abdominal dos pacientes. Ainda vamos ter mais resultados sobre esse estudo. E esse também é um estudo interessante, o hexafosfato de inositol. Ele é um componente que inibiria a mineralização, ele se liga evitando formação de cristais, nem cristais já existentes, impedindo que eles progridam. Tem estudos pequenos também, também ele ainda pequeno, fase 2, mas é randomizado, for usar essa medicação em 2 doses diferentes, de 306, dose de 300 ou 600 miligramas versus placebo, 3 vezes por semana, durante a hemodiálise, era infundido, e eles foram seguidos por 52 semanas e também se observou nos pacientes que receberam a droga uma menor progressão de calcificação vascular. Então, acho que seria isso, assim, de novidades aí que talvez venham a surgir em relação à calcificação, mas ainda nós não temos nenhum tratamento realmente poderoso, né, em relação a isso, muito menos para tratar realmente calcificação, né? Então, eu deixo aberto agora algum comentário, alguma pergunta, não está passando aqui o último slide, resolveu não responder, né? Cris, Mas eu você queria... nesse apanhado de coisas que você fez, com Tá, relação à diálise e essas diálises de maior eficiência que estão se apresentando aí em alguns locais, em alguns centros, e tu diz controle de inflamação, né, relacionado a essa diálise, esse perfil de diálise. Você encontrou alguma coisa? não. É complicado, né? A gente sabe que acho que a melhor diálise é essa hemodiálise longa de 6 horas noturna, né? Essa talvez é que seja melhor. Em relação, talvez, agora, à hemodiafiltração, por exemplo, né? Uhum. Acho que a gente ainda não tem evidência de dizer que, no ponto de vista de calcificação, a gente vai ter algum resultado. Eu não vi nada em relação a isso, mas pode ser até que tenha, né? Não sei se tu tá a par de alguma Não, coisa que tenha saído, não tô. né? É porque Né? Eu também não. seria a Mas diálise é que algo talvez interessante, esteja. né? É, Né? Alguma coisa é. interessante de se avaliar melhor a questão da hemodiafiltração, né? E o perfil de Outros filtros, inflamação, né? é. E a gente sabe que a hemodiafiltração tem ajudado muito em qualidade de vida, melhora no pós-diálise, né? Desfecho mais duro de mortalidade há controvérsias, né? Mas eu acho que ainda nós não temos dados suficientes, ou talvez estudos suficientes, talvez vendo outras áreas, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Se alguém tem alguma coisa que tenha visto, né? Seria bem-vindo, assim, comentário. Bem, pessoal, não sei, Leandro, se tem alguém alguma questão para se fazer, né? Senão eu gostaria de agradecer aí o convívio hoje, foi muito bom a discussão. Eu trouxe alguns casos para polemizar mesmo, acho que esse é o objetivo para se discutir. Eu acho que é importante saber se os pacientes têm calcificação ou não, acho que a gente tem que estar alerta a isso nos pacientes. Acho que falta evidência, obviamente, e pode ter opiniões contrárias. A gente, como eu disse, se vê na literatura, principalmente quando tem artigos de revisão. O próprio up-to-date, quando vocês vão olhar a calcificação vascular, o pessoal que escreve, eles não recomendam fazer uma avaliação, né? E, então a gente vai ter ideias diferentes. Nós, na diretriz, a gente achou que era importante como opinião, né? Uma opinião de que a gente realmente pesquise por tudo isso que a gente falou, né? Espero que a gente lá em Florianópolis possa discutir mais aí, porque eu sei que vai ter mesas de doença cardiovascular, óssea, né? Nos esperando. Mas vai ter mesa de vinho também, viu, Cris? Ah, mas vai, com certeza. E uma caipirosca na piscina ou na praia, né? Também. Então, não fica focada só em calcificação, não. Vai ter mais coisas, tá? Parabéns, Cris. Eu que Muito bom, agradeço. Foi gente. muito legal.
Obrigada pela oportunidade de estar com vocês, viu? Obrigada, Leandro, pelo Obrigada, convite. Fábio. Desculpa te botar aí assim no soco. Não deu para combinar, né? Porque isso aí foi feito meio no. Não, foi ótimo. Assim que é bom, Adorei. pega de surpresa. Assim que Não, é mas bom. o que a Fabi Gabriel, sabe, não, ninguém pega nada de surpresa. Ah, Então, mas faltou eu lembrar do alumínio. Ó, é que Mas você é tem que nova, deixar. Fabi. Alumínio é coisa pra gente assim, com Velha, CRN, menor, Mas não, alumínio, pode parar com isso. Eu vi com muito. CRN Eu menor. vi Fabinho, muito. É eu que a ouvi gente está falar. vendo menos e é muito Eu ouvi interessante falar sobre isso esse que você. alumínio. É Muito interessante. engraçadinho. Você ouviu A falar, Melanie né? também, ela ouviu falar. Que no passado tinha um tal de alumínio. Eu não sei por que que a Cris não deu a definição de alumínio, porque eu estou completamente por fora. Nem sei o que é isso. Pior é você citar o É negócio que de às vezes a alumínio. gente aprende e depois esquece. Tem uma É idade que começa a se engraçadinho. esquecer. aí. Aí, Parabéns, vamos, meninos, sobrou muito para bom. nós. Muito bom. Tá Abrangeu, todo foi mundo bem na legal. reunião. Ô, Leandro. Obrigado aí, pessoal. Tchau para Parabéns. vocês. Até. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, Leandro. Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Tchau, Fabi. Tchau, gente, Daniel. obrigada. Ô, gente, obrigado. Tchau. Tchau.